Hoje nossa aula é sobre virologia, vamos falar dos vírus. Vamos antes ver um pouquinho de história, né? Como é que os vírus surgiram, quem foram os primeiros pesquisadores a identificá-los. No século XIX, a gente já conhecia um mundo microbiano diversificado, né? A gente conhecia já as bactérias, os fungos, os protozoários. Aí esse cara aqui, o Henle, né, ele percebeu que havia uma outra espécie de algum outro micro-organismo que estava causando infecção, né, que eram pequenos demais para serem identificados. Ele achou no primeiro momento que eram bactérias, né, ele pensou, é bactéria que está causando infecção, as que a gente já conhece. Só que o que aconteceu foi que ele propôs uma hipótese da existência de um ser vivo diferente, né, mas que essa hipótese não foi aceita. Muito do que se provava antigamente, né, não era aceito porque não tinha comprovação científica, não tinha como você mostrar que aquilo existia de fato, tá? Então ele não conseguiu provar suas ideias. Lá no finalzinho, meados do século XIX, né, Pasteur, um grande pesquisador, ele começou a designar esses vírus como causadores de infecção. Ele pegou essa hipótese e falou, não, realmente tem um ser, né, que estava causando infecção, tá? E infecções que também eram causadas por bactérias. Então ele conseguiu ver a similaridade de infecções causadas por bactérias e causadas também por vírus. Ele observou também que, diferente das bactérias, esses seres, os vírus, eles conseguiam ultrapassar filtros, né? Então, eles eram, ou seja, muito menores do que as bactérias. Ele observou e falou, nossa, esses seres, diferente dos experimentos que a gente faz com bactéria, eles conseguem ultrapassar esse filtro. Então, tem alguma coisa aí. São seres um pouquinho menores, tá? E aí ele começou a ser chamado de vírus filtráveis, tá? Esse foi o primeiro nome. Aí em 1879, Adolf Meyer nomeou a doença do mosaico do tabaco, que era observada nas plantinhas, nas folhas, tá vendo? As folhas que eram esverdeadas começavam a ficar cheias de pintinhas. E aí ele começou a identificar essa doença que foi chamada de doença do mosaico do tabaco, tá? E aí ele começou a testar os experimentos de transmissão viral, ou seja, como que as doenças causadas por vírus, elas eram transmitidas, né? Então ele inoculou em plantas saudáveis o suco extraído das plantas doentes. Então ele pegou essa planta que estava doente e inoculou nas plantas saudáveis. Olha só, os primeiros experimentos com vírus foram feitos em plantas, tá? Não foram feitos em humanos. Mas o que são os vírus, né? Que tanto está sendo falado hoje em dia, a nossa pandemia atual, né? O nosso causador da pandemia, o coronavírus, ele é um vírus, certo? Então vocês vão ouvir muita gente falando, é uma bactéria, essa bactéria. Não, gente, o coronavírus é um vírus. Então é tão falado atualmente. Os vírus, eles não possuem reino. Então a gente viu na aula anterior um pouquinho da classificação taxonômica. Os vírus são seres que não são classificados em nenhum reino, não são considerados células. A maioria dos pesquisadores acreditam que os vírus, eles não são formados por células, né? Então eles são acelulares, são muito pequenos, estão de 20 a 1000 nanômetros, então é muito pequenininho. Daqui a pouco a gente vai ver a escala, vocês vão ver o tamanho. São parasitas intracelulares obrigatórios, então eles dependem de outro ser vivo para conseguir se reproduzir, para conseguir se manter. Ele só se mantém vivo dentro de outro organismo, tá? Não sofrem divisão, não crescem e não metabolizam fora dessa célula hospedeira. Então, por exemplo, se eu tenho um vírus em uma superfície, ele não está em contato com nada que é vivo, então ele vai estar ali inerte, né? Mas não pensem que ele vai estar morto, ele vai estar inerte. Se ele entrar em contato com algum ser vivo e com o local em que ele causa infecção, ele vai sim ficar vivo novamente e vai causar infecção. Bom, então aqui eu coloquei essa escala para vocês verem o tamanhico dos vírus, tá? Aqui estamos nós, seres humanos, certo? Na escala de metro, ok? Aí na escala de centímetro, a gente tem
o ovo, né? O ovo de peixe pequenininho também, milímetros, e aí a gente chega em micrômetros, que é menorzinho ainda. Então são as nossas células, tá? Observado no microscópio óptico, células de animais, células vegetais. E a gente tem os vírus aqui, olha, bem pequenininhos, na escala de nanômetro. E a gente só consegue observar em microscópio eletrônico, um microscópio um pouco mais desenvolvido para observação desses seres tão pequenos. O vírus, aqui eu dei uma aumentada, né? Peguei uma imagem, aumentei. A gente consegue observar algumas estruturas, né? A principal estrutura é o material genético, igual o nosso, o vírus também tem material genético. DNA ou RNA, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Ao redor, né, desse DNA, a gente tem um capsídeo, certo? Então essas bolinhas parecem um colar de contas ao redor desse material genético. E ele pode ter ou não, ao redor desse capsídeo, um envelope, tá? Então é como se eu pegasse esse capsídeo, guardasse dentro de um envelope e fechasse. Então o envelope ele garante mais proteção ainda para esse vírus. Esse envelope constituído de lipídios e proteínas, certo? Então ele tem também, pode ter essas protuberâncias, né, também, certo? Que já falei, não são constituídos de células, mas eles dependem das outras células para sobreviver. Pelo fato dele necessitar de outras células, muitas vezes ele precisa criar mecanismos para sobreviver dentro dessas outras células. Ele é muito inteligente. Ele tem algumas substâncias, então enzimas, lembra da enzima que acelera a reação? O vírus ele possui enzimas que conseguem sobreviver dentro da célula. Então o vírus HIV, ele tem a transcriptase reversa, que é uma enzima que transforma o RNA viral em DNA. Nós temos o que nas nossas células? DNA. Se o vírus que tem RNA transforma em DNA, ele consegue ficar dentro do nosso DNA. Por isso que o vírus HIV ele é tão agressivo. Os vírus eles podem ter formas diferentes, então vírus helicoidal, vírus poliédrico, vírus envelopado, que tem um envelope, ou vírus complexo, que esse vírus é aquele que consegue infectar bactérias. Quando eu falo seres vivos, não somos só nós ou os animais, tá? São também bactérias e, como a gente viu lá no comecinho, plantas também. Então aqui mostrando um pouquinho mais, então esse vírus aqui, helicoidal, a gente tem no mosaico do tabaco, né? Esse outro vírus aqui, o adenovírus, o vírus influenza, né? O vírus da gripe e o vírus que infecta bactérias. A gente tem, além da classificação pelo formato, a gente tem também a classificação por tipos. Então a gente tem vírus adenovírus, que tem DNA, tá? Causa infecções do sistema respiratório. Retrovírus, que são vírus RNA, que conseguem se transformar esse material genético em DNA, ou seja, ele tem a enzima, tá? Que faz essa conversão. Aqui, como exemplo, a gente tem o vírus HIV e o vírus HPV, por isso que pessoas que têm essas infecções, muitas vezes elas vão continuar com as infecções para o resto da vida. E a gente tem os arbovírus, né? Que são vírus RNA, aí a gente tem da dengue, zika, da febre amarela, tá? Então esses tipos de vírus. E aí, como é que o vírus entra e sai da célula? Ele se mantém vivo dentro da célula, né? Mas aí ele tem que ter um mecanismo de entrada e um mecanismo de saída. Nesse mecanismo de saída, normalmente ele forma outros vírus. Ele utiliza a célula como maquinário para produzir novos vírus. Então aqui a gente tem esse vírus entrando, ele entra na célula, né? Aí aqui ele pode permanecer dentro do núcleo, ele faz com que o material genético dele entre no núcleo da nossa célula. E aí o material genético dele fica em contato com o material genético da nossa célula. E aí ele começa a utilizar a maquinaria da célula para produzir as células dele, né? Para produzir novos vírus. Aqui a gente tem um outro esquema. Então aqui é um ciclo lítico e um ciclo lisogênico, no qual o ciclo lítico ele só entra na célula, aí ele não coloca o material genético dele no nosso material, e aí ele produz novos vírus. Ou o que pode acontecer no ciclo lisogênico, o material ele adentra o nosso material genético e a gente vive
produzindo novas células com o material genético do vírus também. O vírus do HIV, igual eu falei pra vocês, ele é um vírus muito inteligente, então ele fica no nosso DNA, ele fica no nosso material genético, em específico das nossas células de defesa. Então as nossas células de defesa começam a se reproduzir com o material genético do vírus. E elas começam a ficar doidas, né? Porque o vírus manda e fala o que elas têm que fazer. Olha, agora você não vai se reproduzir, não quero, né? Quero que você comece a trabalhar apenas pra mim. E aí as células de defesa começam a fazer o quê? Não realizar a função, que é de defesa. Então o nosso sistema imune fica debilitado por causa do vírus que está vivendo ali dentro daquela célula, ok? Então é isso que acontece com o HIV. Muita gente fala, só um adendo aqui para vocês, muita gente fala que viveu com HIV por muitos anos e não desenvolveu nenhuma complicação. Isso porque o HIV ele pode estar inerte dentro da célula, ele está ali e em um certo momento ele vai começar a causar os problemas, né? O HIV não causa nenhum sintoma, então a gente não tem nenhum sintoma decorrente do HIV. A gente tem o sintoma decorrente das células de defesa não estarem protegendo o nosso corpo. Então, nosso organismo fica suscetível a outras infecções, né? Muita gente que tem HIV tem tuberculose, tem algumas infecções fúngicas. Então, esse é o problema do HIV. Não o próprio HIV, mas sim a debilidade do nosso organismo, certo? E essa foi a nossa aula sobre virologia. Os vírus são muito pequenininhos, né? E são simples também, mas que causam muitas doenças. Obrigada, pessoal!